Eu passei os últimos 12 anos da minha vida servindo naquela casa, e mesmo assim, nunca chamei de lar. Para mim, sempre foi a mansão, como se tivesse vontade própria, como se guardasse segredos atrás de cada espelho limpo demais ou moldura torta no corredor. A primeira vez que entrei ali, era para uma substituição temporária, um serviço extra durante uma recepção beneficente, e acabei ficando. O patrão na época ainda era vivo, pai do rapaz que mais tarde herdaria tudo, e que agora, ironicamente, estava morrendo também. Julian sempre foi diferente, jovem demais para tanta fortuna, reservado demais para tanta exposição. Quando os pais faleceram em um acidente de helicóptero, ele tinha 20 e poucos anos e já era dono de 3 empresas, 2 fundos e mais imóveis do que conseguia visitar. Mas ainda assim, andava pela casa com os ombros curvados, como se não tivesse herdado um império, mas uma maldição. Ele era educado comigo. Nunca me tratou como inferior. Mas havia uma distância ritual entre nós. Uma barreira invisível que parecia mais imposta por ele mesmo do que por qualquer protocolo. Eu aprendi a respeitar esse espaço, cumpria meu trabalho com precisão, uniforme sempre impecável, café à temperatura exata, luzes da biblioteca acesas 5 minutos antes dele entrar. Nos últimos meses, no entanto, a rotina foi se esfarelando. Julian deixou de fazer suas caminhadas matinais. Passou a comer menos. Trocou reuniões por longos silêncios no jardim de inverno. As visitas médicas se tornaram diárias. Os olhos dele pareciam cada vez mais afastados da matéria, como se já enxergassem algo do outro lado. E ainda assim, ele não dizia nada. Apenas um dia, ao passar por mim no corredor, murmurou: "Francisco, já te disseram que seu nome é bonito?" Eu sorri, confuso, e agradeci. Ele nunca havia me chamado pelo nome antes. Aquilo me ficou na cabeça por dias. Naquela manhã em particular, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. A neve caía em flocos pesados sobre o jardim, abafando até o som dos carros distantes. Caminhei pelos corredores como sempre, ajustando cortinas, conferindo fechaduras, reabastecendo as garrafas da adega como se Julian ainda fosse descer mais tarde para o conhaque habitual. Era hábito, rotina, um modo de não encarar o fato de que ele estava no andar de cima, em uma cama cercada por médicos e advogados. E que o tempo dele, aquele relógio silencioso que vinha esgotando dia após dia, estava prestes a dar seu último sinal. Às 10h20 da manhã, fui chamado até o escritório. O Sr. Hammond, advogado da família há mais de 30 anos, estava lá. Com ele, 2 testemunhas, e a pasta azul marinho com o brasão da família Grayson estampado. Hammond era um homem magro, de voz seca e gestos mínimos. Sempre me tratou com respeito, mas com o mesmo ar comedido que eu via nos olhos do meu patrão. "A casa não é sua, mas também não é só um lugar de trabalho", ele disse certa vez. Eu entendi o que queria dizer. Era sobre pertencer sem pertencer. Servir sem ser visto. Hammond me olhou por cima dos óculos e disse apenas: "Está feito." Ele partiu às 9h53, com dignidade. Eu apenas assenti. Não perguntei mais. Não havia o que perguntar. Ele continuou: "A leitura do testamento será hoje, ao meio-dia, conforme instruções deixadas por Julian. Você está convidado a permanecer, se desejar." Foi a primeira vez que fui convidado a algo naquela casa. Voltei ao meu quarto nos fundos da ala leste, o menor cômodo da mansão, mas o único que era meu. Sentei na beira da cama e olhei em volta. A estante com meus poucos livros, o cabide com meu único casaco de inverno, a fotografia antiga que eu guardava de minha mãe, e o espelho, quadrado, emoldurado por madeira antiga. Eu me olhei ali e vi o que sempre fui. Um homem invisível que se moldou ao silêncio para sobreviver. Ao meio-dia em ponto, todos estavam reunidos no salão de música. Estranho que tenha sido ali. Talvez porque Julian gostava daquele espaço. Ele tocava piano, quando mais novo. Ali estavam Hammond, os sócios majoritários das empresas, um primo distante que só aparecia para almoços importantes, e uma mulher de vestido verde com quem Julian teve, por um tempo, um relacionamento discreto. Ninguém falou muito. Era um luto contido, elegante, como tudo naquela casa. Quando Hammond começou a ler o testamento, todos prenderam a respiração. Pequenos legados foram mencionados. Quadros para um museu.
doações para instituições discretas, ações transferidas para fundações com nomes impronunciáveis. E então veio a frase que mudou tudo. E deixo toda a propriedade, bens, fundos e ativos restantes à única pessoa que compreendeu o silêncio desta casa. Ao homem cujo nome completo é Francisco, o meu avô perdido. Houve um momento de absoluto silêncio, como se até os quadros nas paredes parassem de escutar. Eu senti o coração bater tão alto que temi que todos pudessem ouvir, mas eu não disse nada. Não me movi. Apenas olhei para Hammond, e então ele me olhou de volta e perguntou: Francisco, qual é o seu nome legal completo? E naquele instante, no meio daquele salão com piso de mármore e teto com afrescos apagados, eu percebi que a história daquela casa, e a minha, estava apenas começando. Quando o advogado me perguntou meu nome completo, os olhos da sala inteira se voltaram para mim, como se tivessem acabado de ouvir uma nota dissonante em meio a uma música fúnebre perfeitamente orquestrada. Eu poderia jurar que até o som do relógio de pêndulo hesitou no salão. A mulher de vestido verde franziu levemente a testa. O primo distante ergueu as sobrancelhas, e um dos sócios da empresa quase deixou cair o copo de cristal que segurava. Mas ninguém disse nada. Eles esperavam que eu dissesse, e naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, meu nome pareceu pesado demais para ser pronunciado. Francisco Barros, eu disse finalmente. E o silêncio que se seguiu não era mais respeitoso, era desconfiado. Hammond não reagiu de forma teatral. Apenas assentiu e folheou calmamente alguns papéis na pasta azul marinho, como quem já esperava pela confirmação. Ele parecia carregar um peso muito mais antigo do que aquela ocasião. Francisco Barros, repetiu em voz baixa. Confirmado. Então, com uma calma assustadora, passou a leitura de uma carta, escrita à mão, em papel com brasão dourado no topo. A voz dele soava mais íntima, como se estivesse lendo algo que fora mantido em segredo por anos. Se você está ouvindo isso, então meu tempo chegou. E se tudo correu como eu planejei, Francisco está presente nesta sala. Talvez alguns de vocês não saibam quem ele é, mas eu sei. Francisco não foi apenas meu mordomo. Ele foi o único que entendeu meu silêncio quando até minha própria família me interpretava errado. Ele me serviu com dignidade, mas mais do que isso, ele me protegeu de mim mesmo, das expectativas, das pressões e da solidão. Quando meu pai morreu, ele me disse que existiam verdades que eu só descobriria se olhasse para trás com os olhos certos. Eu passei os últimos anos tentando encontrar esses olhos, e encontrei, no rosto de um homem que esteve comigo todos os dias, em silêncio. Francisco, você é mais do que o que pensam, mais do que deixou parecer. O testamento deixará tudo a você, e se alguém contestar, saberá que não me conhecia, que nunca entendeu o que era herança de verdade. A sala permaneceu muda após a última palavra. Hammond fechou a carta com o mesmo cuidado com que se fecha um caixão. Devagar, solene, sem pressa. Era claro que aquela leitura não tinha sido uma surpresa para ele. Mas para os demais, foi como se tivessem presenciado um truque de mágica que ninguém achava possível, menos pelo truque, mas por quem o executou. A mulher de vestido verde se ajeitou na poltrona. Seu olhar agora era cortante. Isso é algum tipo de piada póstuma? Ela perguntou. A voz era doce, mas o veneno vinha disfarçado de perfume caro. O primo se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, com a expressão de quem acabava de ser passado para trás em um jogo que achava ter vencido antes mesmo de começar. Esse homem é só o mordomo. Ah, sim, o mordomo. A palavra ressoava com desprezo, como se fosse sinônimo de invasor. Como se décadas de serviço fossem apenas poeira embaixo do tapete caro da dinastia Grayson. Mas eu não disse nada. Permaneci de pé, do lado direito da sala, onde sempre estive. Ainda com as mãos cruzadas à frente do corpo, a postura perfeita, os sapatos discretamente engraxados, mesmo naquele dia de luto. Mas algo havia mudado. Eu não estava mais apenas ali. Eu agora era parte daquilo. Não é possível, disse outro sócio se levantando. Isso vai ser contestado. Eu tenho certeza de que existe algum documento anterior. Algum testamento mais sensato. Hammond não perdeu a compostura.
Com um leve movimento da mão, sacou um envelope lacrado com selo notarial. O documento que estou lendo foi assinado em cartório há 9 meses, em presença de 3 testemunhas. Todos vivos, todos disponíveis para confirmação. A cláusula de exclusividade é válida. Não existe outro testamento válido posterior a esse. Isso é legal, legítimo e conforme as vontades do falecido. O peso da palavra exclusividade pareceu cair como uma âncora no centro do salão. Eu sentia a temperatura da sala mudar. Os olhares que antes me ignoravam agora me atravessavam como lanças. E, no entanto, dentro de mim, havia um tipo de silêncio que não vinha de fora. Era outro tipo de silêncio. Não o da mansão, que sempre foi feita de suspiros abafados e portas fechadas demais. Era o silêncio de algo que havia esperado por anos para respirar. Algo que talvez nem eu soubesse nomear. Foi então que o advogado abriu um segundo envelope, este de papel mais antigo, amarelado nas bordas. Há também uma nota pessoal que Julian pediu para ser lida apenas caso houvesse resistência. Ele leu: Se alguém nesta sala estiver questionando minha decisão, lembre-se do seguinte: nenhum de vocês me viu nos dias em que não conseguia sair da cama. Nenhum de vocês me levou sopa às 3 da manhã, porque eu não queria ser visto chorando. Nenhum de vocês sentou comigo em silêncio enquanto eu via filmes antigos, porque a dor era grande demais para falar. Mas Francisco, sim. E herança, meus caros, não é sobre sangue, é sobre presença. Naquele instante, até a mulher de verde perdeu o ar. Não pela beleza da frase, mas porque entendia, com clareza, que não havia brecha. Que aquilo não era só um testamento, era um veredito, e ainda assim eu me mantinha parado, porque apesar de tudo, eu não entendia. Não ainda. Eu não sabia o que Julian havia visto em mim, além da minha sombra diária. Eu não me achava digno, e talvez ele soubesse disso, e por isso deixou tudo para mim, porque o mais poderoso ato de amor é entregar algo a quem nunca esperaria receber. O salão se esvaziou lentamente. Os convidados foram saindo sem cerimônia. Ninguém veio me cumprimentar. Ninguém estendeu a mão. E eu não culpo nenhum deles. Afinal, como se cumprimenta um mordomo que virou herdeiro? Fiquei ali, parado, até Hammond fechar a pasta e vir até mim. Isso foi só o começo, Francisco, ele disse. Prepare-se para o restante. E pela primeira vez eu percebi que não era o fim de uma vida. Era o início da minha. E eu ainda nem sabia quem eu realmente era. Naquela mesma tarde, depois que o salão foi esvaziado, a última taça recolhida e o último murmúrio dissolvido pelos corredores da mansão, voltei para o meu quarto. Não porque me sentia em casa, mas porque ali era o único lugar onde o mundo ainda fazia sentido. A cama estreita, o armário com 3 camisas brancas e 2 ternos pretos, a prateleira com livros antigos sobre história e etiqueta, o retrato amarelado da minha mãe em uma moldura torta. Nada naquele cômodo tinha valor para os outros, mas tudo ali era meu, minha trincheira, meu refúgio. Sentei-me devagar. As mãos ainda tremiam, não por medo, mas por não saber o que fazer com o que restava. Ainda usava o colete preto abotoado, a gravata fina de seda e as luvas dobradas no bolso interno do paletó. Tudo em mim gritava função, postura, serviço. E, no entanto, pela primeira vez em muitos anos, não havia ninguém para servir. Nenhuma ordem a seguir. Nenhum cronograma a cumprir. O homem que me chamava de Francisco e me pedia o chá, sempre às 4 da tarde, já não estava mais no quarto de cima. E eu, sem função, voltava a ser o que sempre fui antes. Um corpo esperando ser descartado. Peguei a mala de couro que guardava embaixo da cama. A mesma com que cheguei àquela casa 12 anos atrás, quando ainda me chamavam de o novo funcionário temporário. Tirei do armário minhas roupas, poucas, e dobrei uma a uma, como sempre fiz com as camisas de Julian. Coloquei a escova de dentes num saquinho plástico. Desconectei o carregador do celular e enrolei o fio com cuidado. Enfiei entre os bolsos um caderno antigo com anotações de receitas da época em que cozinhei brevemente para um diplomata francês. E, por fim, retirei do fundo da gaveta a única coisa que eu considerava um bem de valor. Um envelope selado com o brasão Grayson, entregue a mim por Julian 5 anos atrás, com instruções claras de que só deveria ser aberto
caso um dia tudo desmoronasse. Não era esse o momento ainda, mas estava perto. Fechei a mala com um estalo seco. Coloquei meu casaco, olhei ao redor uma última vez. E como tantos funcionários já haviam feito antes de mim, preparei-me para sair por onde entrei. Sem barulho, sem adeus. Mas algo me impediu de girar a maçaneta. Um som abafado, vindo do corredor. Passos. Alguém se aproximava. Achei que fosse um dos administradores da casa, ou talvez Hammond, com mais papéis para assinar. Mas quando a porta se abriu, era Emily, a governanta temporária contratada para os últimos meses. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado mais do que todos naquela casa juntos. Vai embora? Ela perguntou. Sua voz era baixa, quebradiça, como a minha. Não tenho por que ficar, respondi. Ela franziu o senho, olhando para a mala no chão. Mas, o testamento? Isso muda as coisas para eles, eu disse. Mas não para mim. Emily não respondeu. Apenas caminhou até a estante baixa onde eu mantinha meus livros e passou o dedo por um dos títulos. Servidão e Lealdade. Uma edição rara que ganhei de um velho mordomo veneziano. Sabe, ela começou. Quando entrei aqui, achei que você fosse invisível. Um homem que andava pelas sombras. Ela se virou. Mas o Sr. Grayson via você. Mesmo no fim, mesmo sem forças. Ele via. Assenti em silêncio, sem coragem de dizer que essa era justamente a parte mais dolorosa. Depois que ela saiu, sentei-me novamente. E pela primeira vez peguei a carta de Julian, o envelope com o brasão. Senti o papel grosso entre os dedos, a textura de algo que tinha sido escrito com intenção. Mas não o abri. Não ainda. Eu precisava entender quem eu era antes de saber o que ele via em mim. E isso, eu sentia. Só viria com o tempo. Ou com o confronto. Antes de deixar o quarto, tirei o uniforme. Vesti um suéter antigo, calça de algodão, sapatos normais. Nada que sugerisse mordomo, empregado, servo. Era estranho ver-me assim no espelho. Eu parecia menor, ou talvez apenas mais humano. Ao sair para o corredor, Hammond estava parado na frente da escada, como se esperasse por mim. Ele não se espantou ao me ver com a mala. Vai para onde? Não sei, respondi. Mas acho que preciso sair antes de entender se fico. Ele não tentou me convencer do contrário. Apenas entregou um envelope branco com meu nome completo, manuscrito com a caligrafia firme de Julian. O testamento é só a superfície. Há mais coisas que precisam ser lidas. Mas, não agora, quando estiver pronto. Assenti, agradeci com um gesto da cabeça e desci as escadas em silêncio. Ao passar pelo saguão principal, vi de relance o retrato de Julian criança, pintado aos 6 anos. Sempre achei aquele quadro solene demais para um menino. Mas agora, olhando com outros olhos, percebi. O artista havia capturado algo raro. Uma melancolia que não cabia em um corpo tão pequeno. E talvez fosse por isso que ele escolheu me deixar tudo. Porque durante 12 anos, sem saber, eu fui o único que entendeu aquele retrato. Abri a porta da mansão e saí para o frio da tarde. A neve ainda caía, mas mais fina agora. Como um véu leve, quase simbólico. Cruzei o jardim e caminhei até o portão, onde um táxi já me esperava. Providenciado por alguém que entendeu que eu não queria carro oficial, motorista ou despedidas. Entrei, coloquei a mala ao lado e respirei fundo. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Olhei pela janela, para trás. Para a casa que agora tecnicamente era minha, mas que ainda me tratava como hóspede. Para o centro, respondi. Quero andar um pouco, pensar. E naquele momento, mesmo sem saber, dei início ao que seria a maior reviravolta da minha vida. Eu achava que estava indo embora, mas na verdade, estava apenas começando a chegar. O centro da cidade me recebeu com seu movimento apressado e indiferente. Passos cruzando calçadas, buzinas em sincronia com os semáforos ansiosos, vitrines de lojas que pareciam falar em outra língua. Depois de tanto tempo enclausurado entre mármores silenciosos, o barulho da vida comum me atingiu como uma sirene esquecida. E foi ali, entre sombras de arranha-céus e o cheiro de café velho, que parei para pensar no que significava, de fato, o que Hammond havia perguntado na leitura do testamento. Qual é o seu nome legal completo? Era uma pergunta simples, mas ela me seguia como uma assombração.
como se cada letra que formei com a boca naquele momento tivesse acordado alguma coisa que ficou adormecida por décadas. Francisco Barros. 2 nomes que carreguei sem pensar, como um uniforme velho que não se questiona mais. Mas agora eles pareciam maiores, profundos, como se fossem códigos secretos para abrir portas que eu nem sabia que estavam ali. Encontrei um banco de praça debaixo de uma árvore desfolhada e sentei. A neve aqui era mais suja. Mas mesmo assim, havia um tipo de pureza na forma como o vento passava por entre os galhos nus. Peguei o envelope que Hammond me dera ao sair da mansão. Meu nome estava escrito com a caligrafia de Julian, sem títulos, sem rodeios. Apenas Francisco Barros. Respirei fundo antes de abrir. O papel lá dentro era mais grosso que o comum, encorpado, como aqueles usados em convites antigos. Havia apenas 3 parágrafos. Francisco, se você está lendo isso, é porque sobreviveu. A mim, ao silêncio. Ao que o mundo fez de você. Nunca falei disso em voz alta porque nunca soube como. Mas eu sabia. Meu pai me contou aos 14. Disse que a vida é feita de vínculos invisíveis e que alguns só aparecem quando somos capazes de enxergar sem raiva. Disse também que, se um dia você voltasse, eu saberia. Você não é só o homem que me serviu. Você é meu elo com o que sobrou de humano na nossa família. Você é sangue da minha mãe, meu avô. E ninguém mais tem o direito de tirar isso de você. Li 3 vezes. Depois mais uma. E ainda assim, não parecia real. Avô, Julian me deixara tudo. Isso eu já sabia. Mas até aquele instante, havia interpretado isso como um ato de gratidão. Talvez até de afeto profundo. Nunca, nem por um segundo, imaginei que pudesse ser herança de sangue. Era como se a terra tivesse se deslocado sob meus pés, como se a mansão onde servi por mais de uma década não fosse apenas meu local de trabalho, mas também uma parte amputada da minha própria história. Eu tinha servido o neto que nunca soube que tinha. Ou talvez soubesse, mas nunca teve coragem de dizer. Fiquei ali sentado por quase 1 hora, sem mexer o corpo, como se o ar ao redor tivesse se transformado em vidro. Pessoas passaram por mim. Crianças brincavam perto de um chafariz congelado. Um casal discutia o preço de uma calça. E eu, no centro daquele redemoinho urbano, segurava um pedaço de papel que redefinia tudo. Meu nome legal completo. Não era só uma formalidade jurídica. Era a chave. Comecei a lembrar de coisas, fragmentos, conversas da infância que ouvi às escondidas. A ausência do meu pai. As vezes em que minha mãe, sentada à beira da cama, dizia que eu não precisava entender tudo para seguir em frente. Havia um segredo ali. Sempre houve. E agora ele voltava com força, com cheiro de madeira encerada e vinho caro. Voltei a pé para a pensão onde me instalei. Um lugar simples, com carpete puído e aquecedor barulhento, mas que me acolheu como nenhum cômodo na mansão jamais fez. Deitei na cama com um envelope ao lado e uma pergunta reverberando no peito como um tambor. Por que me esconderam isso? E mais. Quem sabia? No dia seguinte, Hammond me ligou. A voz dele era firme, como sempre. Mas havia um tom novo. Talvez cautela. Francisco, a senhorita Margot gostaria de vê-lo. Está hospedada no Hotel Dunhill. Disse que tem algo ali a entregar. Margot. A mulher do vestido verde. Ex-amante de Julian. Segundo cochichos de corredores que nunca me interessaram. Mas agora, tudo interessava. Cada fio solto poderia ser a ponta de um novelo que eu nunca soube que estava enrolado ao meu redor. Às 3 da tarde, fui até o hotel. Ela me esperava no saguão, sentada como uma estátua entre almofadas bege e xícaras de porcelana. Usava preto, mas não por luto, por teatralidade. Ela me viu se aproximar e não sorriu. Apenas cruzou as pernas e indicou a cadeira à sua frente. Francisco, disse com um leve aceno. Não esperava que fosse tão rápido. Nem eu esperava ser chamado. Ela soltou um riso curto, sem alegria. Depois tirou da bolsa um envelope menor, com selos antigos. Julian escreveu isso para mim. Pediu que eu entregasse a você caso ele não estivesse mais aqui. Peguei o envelope. Estava lacrado. Mas ela não me deu tempo de abrir. Você entende que isso não vai acabar aqui, certo? Eles vão contestar. Vão procurar brechas. Você está no centro de uma tempestade que ainda não começou.
Eu não pedi por isso. E mesmo assim, recebeu tudo. Olhei para ela com calma. Você sabia? Sobre mim? Ela desviou o olhar apenas por um segundo. Julian confiava em mim, mas isso era dele com você. Eu só sou a mensageira. Voltei à pensão e só então abri o novo envelope. Desta vez, havia uma única frase escrita à mão. O nome é só o começo. A pergunta certa não é qual é o seu nome legal completo, mas sim o que você está pronto para lembrar. Dobrei o papel. Fiquei olhando para a parede por muito tempo. Lá fora, a cidade continuava. Mas dentro de mim, começava a ruir o último pedaço de silêncio. E pela primeira vez, eu quis saber tudo. Era estranho como uma única frase podia desencadear uma avalanche. O nome é só o começo. A pergunta certa não é qual é o seu nome legal completo, mas sim o que você está pronto para lembrar. Era o que Julian havia escrito. Mas ele já não estava aqui para explicar. E eu não tinha respostas, apenas fragmentos de memórias enterradas como cacos de vidro debaixo de um carpete fino demais para esconder o corte. Eu sempre me chamei Francisco Barros. Era o nome nos meus documentos, no registro do hospital municipal onde minha mãe me teve com pressa e dor. Era o nome gravado no cartão de identidade que ela me fez tirar com 16 anos, depois de me impedir de usar o sobrenome do pai. Barros basta, ela dizia. O resto você não precisa carregar. Nunca entendi aquilo. Até agora. Voltei para a pensão e naquela noite dormi mal. A carta de Julian na mesa de cabeceira parecia respirar comigo, como se tivesse vida própria. Sonhei com corredores escuros, vozes apagadas, uma sala com piano e uma mulher que falava meu nome como quem tenta apagar algo. Quando acordei, suado, eram 4h17 da manhã. E eu sabia o que precisava fazer. Peguei o metrô para o bairro onde cresci, a zona sul da cidade, lugar que fazia tempo demais que eu evitava. Lá, as ruas ainda tinham nomes de flores, mas fediam a esgoto. E os prédios baixos pareciam pendurados por um fio de luz que piscava. Cheguei à antiga casa de minha mãe, agora um sobrado abandonado com pichações nas janelas e silêncios pendurados nos varais vazios. Não entrei. Apenas parei diante do portão. E ali, onde tantas vezes empurrei a bicicleta enferrujada da infância, chorei pela primeira vez em anos. Não era tristeza, era reconhecimento. Aquilo tudo havia sido real, e mesmo assim não me contaram. Mesmo ali, onde a verdade tinha paredes finas, minha mãe escolheu esconder o que eu era. De lá, segui para o cartório municipal. Pedi a certidão de nascimento original. Levei meus documentos, preenchi papéis, assinei o que me pediram. Depois de quase 2 horas, a funcionária me chamou. Francisco Barros, aqui está a sua. Ela hesitou antes de entregar, e então disse com uma voz baixa, como quem teme ter ido longe demais. É que tem um carimbo estranho aqui, cancelado por averbação, mas não tem outra certidão em seu nome. Isso é incomum. Posso ver? Ela entregou o papel. E ali estava. O nome da minha mãe, Helena Barros. E abaixo, um espaço vazio no campo do pai. Mas o que me chamou a atenção não foi a ausência. Foi o carimbo ao lado. Averbação solicitada por ordem judicial. Identidade oculta conforme processo civil no Jinti Ishiriase 78. Nenhum nome novo, nenhum novo pai. Apenas uma linha fina de sombra sobre minha origem. Voltei com a folha tremendo nas mãos. Passei o dia consultando arquivos, entrando em fóruns de genealogia, ligando para instituições que poderiam, talvez, explicar o que era aquele processo judicial. A maioria não quis ajudar. Mas uma mulher do arquivo morto da Defensoria Pública foi mais simpática. Isso aí, moço. Tem cara de adoção informal ou de família tentando esconder escândalo. Já vi coisa parecida. Teu número de processo é antigo, da década de 70. Muito provavelmente arquivado em papel. Vai ter que ir ao subsolo da Justiça Estadual. Literalmente. No dia seguinte, vesti o velho paletó, como se a roupa me desse alguma autoridade, e fui ao Fórum Central. Andei por corredores mofados, preenchi protocolos, sentei em bancos duros por horas. Até que uma funcionária de cabelos grisalhos e olhos gentis apareceu com um maço de pastas na mão. Você é o Francisco do processo 215478? Assenti.
Ela me conduziu até uma mesa de leitura. Tem coisa aqui que você talvez não queira saber. Mas eu preciso. Respondi. Abri a pasta com dedos firmes. E o que li ali me arrancou o chão pela terceira vez em menos de uma semana. Minha mãe, Helena Barros, fora empregada doméstica na casa de Edmundo Grayson, pai de Julian e fundador do Império Grayson Capital, o mesmo homem que morreu no acidente de helicóptero com a esposa e cuja imagem repousava em mármore no salão principal da mansão onde trabalhei por 12 anos. Segundo o depoimento de Helena, ela engravidou em silêncio, sem mencionar o pai. Mas outro documento dizia o contrário. Um laudo manuscrito, não assinado, indicava: por recomendação da senhora Vivian Grayson, qualquer informação sobre a origem da criança deverá ser ocultada dos registros oficiais. Helena receberá uma pensão vitalícia discreta e o nome do pai não constará no registro civil. O nome do pai? Edmundo Grayson, o pai de Julian, o homem que, em silêncio e disfarce, pagou minha infância com depósitos mensais que eu achava que vinham de um antigo emprego da minha mãe. O homem que me condenou ao anonimato para salvar o sobrenome da própria linhagem. A mão tremia. Não de raiva, mas de algo pior. O reconhecimento da injustiça calculada. Eu cresci no limite da mansão, à margem da história, exatamente como me ensinaram a ser. E agora os papéis provavam que eu não era só o mordomo, nem só o avô. Eu era um Grayson por direito, mesmo que nunca me dessem esse nome. Saí do fórum com a pasta debaixo do braço. As pessoas me olhavam como se eu fosse apenas mais um velho entre tantos, andando devagar pela calçada. Mas dentro de mim, um nome esquecido voltava a respirar. Não era mais apenas Francisco Barros. Eu era Francisco Grayson. E ninguém estava preparado para o que esse nome significava agora. Voltei para a pensão com os joelhos duros e o peito trincado. As ruas que antes pareciam vivas agora se tornavam apenas paisagem. Tudo parecia desfocado, como se o mundo estivesse à margem do que eu sentia por dentro. Eu havia descoberto a verdade sobre meu nome, minha origem, meu direito, mas ainda não havia entendido o que faria com isso. O quarto da pensão me pareceu ainda menor. O teto baixo, o ranger da cama de molas, o abajur sem cúpula, tudo ali me lembrava de onde eu estava e o quanto me haviam deixado fora. Era estranho perceber que, mesmo agora, com a verdade em mãos, eu ainda vivia como um estranho em minha própria biografia. Foi ali que me lembrei da pasta vermelha. Ela estava comigo desde a mansão. Era uma relíquia sem valor aparente, mas que Julian me dera há 5 anos, num dia de tempestade. Sem explicação. Guarde isto, ele disse. Pode ser útil. Um dia. Nunca soube se era ironia ou advertência. Guardei e esqueci. Peguei a pasta da mala e a coloquei sobre a mesa da pensão. Era de couro legítimo, antigo, com pequenos arranhões nas bordas. Tinha um fecho de bronze que se abriu com um clique seco, como se esperasse ser despertado. Dentro, uma série de documentos, fotos, cartas dobradas e uma chave de cofre com o símbolo de um banco suíço. No topo, um bilhete manuscrito por Julian. Francisco, este dossiê é a parte da história que nunca contaram a você. Nem a mim contaram toda. Fui costurando peças ao longo dos anos. Se chegou até aqui, então chegou a hora de saber tudo. As mãos começaram a suar. Comecei pelos papéis. A maioria era datada entre 1978 e 1986, período em que minha mãe trabalhou para a família Grayson. Havia recibos de pagamentos mensais feitos a ela, não por meio de folha de pagamento comum, mas por transferências anônimas, vindas de uma conta no exterior vinculada a uma fundação chamada Horizonte Azul. Curioso nome para algo que parecia tão cinzento. Um envelope menor trazia 2 fotografias. Em uma, minha mãe, jovem, sorrindo ao lado de um homem parcialmente fora do enquadramento, que segurava um chapéu Panamá. Na segunda foto, um bebê, eu, nos braços do mesmo homem, agora visível. Edmundo Grayson. O rosto sério, mas o olhar fixo em mim com algo que podia ser remorso ou amor contido. No verso da foto, uma única palavra escrita à mão: Francisco. As provas estavam ali. Não só do vínculo biológico, mas de algo mais. Um pacto. Um acordo feito nas sombras para me manter fora, mas não completamente perdido.
Edmundo não me assumiu, mas cuidou para que eu não morresse de fome. E Julian? Julian me trouxe para perto de volta. Passei para as cartas. Uma delas, datada de 1992, era de Vivian Grayson, esposa de Edmundo, avó oficial de Julian. E pelo conteúdo da carta, a mente por trás do silêncio imposto sobre mim. Edmundo, a empregada voltou a escrever. Está insistindo na ideia de contato com a criança. Você prometeu que isso estava resolvido. Não podemos ter esse tipo de escândalo agora, não com Julian crescendo e o nome da empresa em todos os jornais. Faça o necessário. Se não pode silenciar a mulher, silencie a situação. Ofereça o que for preciso. Mas essa criança não deve carregar nosso nome. Ele não pode existir. A criança. O nome. O silêncio. Tudo cuidadosamente orquestrado. Continuei vasculhando o material até encontrar uma carta mais recente, sem data. Era de Julian. Endereçada a mim. Escrita à mão. Avô. Acho estranho usar essa palavra. Nunca a pronunciei, nunca me foi permitida. Mas é a única que faz sentido. Eu cresci cercado por riqueza, mas faminto por verdade. Meu pai foi um fantasma que tentava ser perfeito. Minha avó, uma mulher de ferro que escondia qualquer traço de fraqueza, com vestidos sob medida e discursos sobre reputação. Quando você chegou a casa, algo mudou. Não sei se você percebeu, mas eu ficava observando. Cada detalhe. A maneira como você enxugava as xícaras sem olhar, como ajeitava as cortinas antes de anoitecer, como caminhava em silêncio, como se pedisse permissão ao chão. Descobri quem você era por acidente. Encontrei uma das fotos que meu pai escondeu num cofre antigo. Foi como ver um pedaço do meu rosto em outro homem. Depois disso, comecei a investigar. Por anos. E quanto mais eu descobria, mais eu me perguntava por que o mundo esconde as pessoas certas e promove as erradas. Eu nunca soube ser afetuoso, mas eu soube ver. E eu vi você. Vi tudo. Por isso, essa pasta é sua. Porque a verdade só tem valor se for entregue a quem pode carregá-la. Seja o que quiser. Fique ou vá. Mas saiba, você é Grayson. Não porque eu deixei, mas porque eles tentaram apagar. E não conseguiram. Fechei os olhos. Respirei devagar. Por muito tempo, aceitei viver como espectador da vida alheia. Como o homem da escada, da porta, do serviço perfeito. Mas tudo isso, os documentos, as cartas, as fotos, era o contrário do que sempre me ensinaram. Não era o silêncio que me protegia. Era ele que me apagava. Agora eu tinha as provas. Não só de quem eu era, mas do que haviam feito comigo. E essa pasta vermelha, silenciosa por tantos anos, agora queimava em minhas mãos como uma tocha acesa. Eu não sabia ainda como usaria aquilo. Mas uma coisa era certa. Eu não voltaria para as sombras. E quando batesse novamente na porta da mansão Grayson, não seria mais como empregado. Voltar para a mansão depois de tudo que descobri não foi um gesto impulsivo. Não houve pressa, não houve fúria. Apenas o reconhecimento de que eu não podia mais fugir do lugar onde tudo começou. E onde tudo agora precisava ser resolvido. Mas quando parei diante dos portões de ferro, no exato ponto onde tantos anos atrás entrei pela primeira vez como funcionário substituto, entendi o que Julian quis dizer quando escreveu. Você é Grayson, porque tentaram te apagar e falharam. Usei o interfone da entrada lateral, o mesmo por onde muitos entregadores anunciavam encomendas, e onde ex-funcionários tentavam, sem sucesso, conseguir retorno. A voz de Emily, a governanta, soou tímida do outro lado da linha. Francisco? É você? Sou. Preciso falar com Hammond. Estou com documentos em mãos. Ela hesitou. Ouvi barulhos de passos, vozes ao fundo. Depois, a tranca elétrica se abriu com um estalo seco. Entrei. Não pedi licença. A casa estava diferente. Os quadros estavam cobertos com lençóis, as janelas com cortinas pesadas, e o ar tinha cheiro de abandono e transição. Como se a mansão também estivesse em luto. Não apenas por Julian, mas por si mesma. Hammond me esperava no escritório, com uma pasta nas mãos. Quando entrei, ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão que eu só havia visto uma vez, no enterro do pai de Julian. Era o olhar de quem sabia que o passado estava prestes a exigir pagamento com juros. Você encontrou o que precisava? Ele perguntou sem rodeios. Mais do que imaginava, respondi, e entreguei a ele a pasta vermelha.
Ele a abriu, leu em silêncio. Por alguns minutos, só o som do papel sendo manuseado preencheu o ambiente. Quando terminou, fechou os olhos e encostou-se à cadeira como se estivesse envelhecendo diante de mim. Eu sabia de algumas dessas peças, confessou, mas nunca tive acesso ao mosaico completo. Julian teve, eu disse, e escolheu guardar para mim, não só a herança, mas a história. Ele assentiu. Você entende o que isso significa, Francisco? Legalmente e socialmente. Entendo. E entendo que isso é só o começo. Hammond se levantou, foi até um cofre na parede e retirou uma caixa de madeira com um fecho dourado. Abriu-a devagar, como quem revela um segredo antigo. Lá dentro havia uma pequena moldura com uma fotografia em preto e branco. Edmundo Grayson e Helena Barros, minha mãe, lado a lado em um jardim. Ambos jovens, ambos sorrindo. Julian me deu essa foto há 2 anos. Disse que era a única que restava. Pediu que eu guardasse. Disse que se um dia você descobrisse tudo, essa imagem teria mais valor do que qualquer documento. Peguei a moldura com cuidado. Minha mãe estava linda. O cabelo preso, o sorriso contido. Edmundo tinha um braço por trás dela, como se a estivesse protegendo. Ou escondendo. Era difícil saber, mas havia algo real ali. Algo que contradizia toda a frieza dos documentos que li. Por um momento, desejei que aquele instante congelado tivesse durado mais do que uma fotografia. E agora? Hammond perguntou. Você quer assumir a herança oficialmente? Não. Minha resposta foi imediata. Eu quero assumir a verdade. E isso inclui expor o que foi feito. Não por vingança, mas por justiça. Ele me olhou com pesar. Você sabe que a família Grayson ainda tem influência. Mesmo com Julian fora, os acionistas não vão aceitar isso com facilidade. Eu não preciso da aceitação deles. Preciso que saibam que eu existo. E que não vou mais ser apagado. Saí do escritório com o quadro debaixo do braço. Passei pelos corredores em silêncio. Vi os degraus que limpei por anos. As portas que abri para convidados que nem me olhavam. E percebi que tudo aquilo agora era apenas cenário. O palco onde o verdadeiro drama acabava de começar. Nos dias seguintes movi peças. Com a ajuda de Hammond e com acesso aos documentos do dossiê, protocolei oficialmente meu pedido de reconhecimento de paternidade judicial retroativo. Mesmo que Edmundo Grayson já estivesse morto há décadas, os documentos, os pagamentos, as fotos e a carta de Julian seriam suficientes para abrir o processo. Era uma ação simbólica. Eu não queria o sobrenome. Queria o reconhecimento. A aceitação legal de que eu fui negado não por erro, mas por escolha, e que, ainda assim, sobrevivi. Mas como Hammond previra, a reação veio rápido. 3 dias depois, recebi uma notificação de contestação do processo. Assinada por ninguém menos do que Gregory Grayson, primo em 3º grau de Julian, e agora principal herdeiro residual da Grayson Capital. Um homem que mal aparecera no funeral, mas que agora surgia como abutre sobre o espólio. Na contestação, Gregory argumentava que o Sr. Francisco Barros agiu de forma oportunista ao se aproveitar da confiança emocional de Julian, manipulando sua vontade para benefício próprio. Chamou minha história de romance tardio e anexou capturas de tela de sites duvidosos, tentando pintar minha origem como uma fraude orquestrada. Quando Hammond me mostrou os papéis, senti raiva. Não pela acusação em si, mas pela familiaridade daquilo. Ser reduzido, rebaixado, transformado em nota de rodapé. Outra vez. Ele quer guerra, Hammond disse. Ele não sabe com quem está lidando. Na noite seguinte, sentei à mesa da pensão com os documentos espalhados diante de mim. Peguei uma caneta, abri o caderno e comecei a escrever minha versão, linha por linha, nome por nome, do tempo em que fui apagado até o instante em que recuperei meu lugar. Porque agora, eu era o único Grayson vivo que carregava a verdade. E o único que não tinha mais nada a perder. Era hora de virar o jogo. Eles sempre estiveram lá. Nas fotografias oficiais, nas reuniões da diretoria, nos jantares de gala. Os Graysons legítimos. Homens com sobrenomes de ouro e sorrisos de verniz. Mulheres com olhares treinados para escanear os ambientes e deletar quem não pertencia. Eu os servia. Polia seus copos, alinhava suas cadeiras,
Recolhia seus casacos. E agora, eles se viam diante de mim, não como um mordomo, mas como uma ameaça. O processo judicial se tornou público em menos de uma semana. Bastou uma fonte do tribunal passar os autos para um jornalista econômico. Homem que herdou fortuna de Julian Grayson afirma ser neto ilegítimo do patriarca Edmundo. Família contesta. O título rodou como pólvora, primeiro em sites especializados, depois em redes sociais. E então, como sempre acontece, virou manchete. Na manhã seguinte, acordei com o celular tocando. Era Hammond. Eles marcaram uma coletiva. Hoje, 12 horas. Vão tentar te queimar em praça pública. Deixem, respondi. Eu também tenho algo para dizer. A sala de imprensa montada às pressas na sede da Grayson Capital reunia repórteres, câmeras, blogueiros e até curiosos. No centro, Gregory Grayson. Cabelos penteados para trás, terno azul marinho, expressão estudada. Atrás dele, 2 advogados. E ao lado, Lucinda Grayson, prima distante de Julian, que alegava ter criado laços afetivos legítimos com ele. Era curioso ver o termo afetivo usado por quem até então nunca havia se envolvido com nada além de balanços patrimoniais. Gregory iniciou o discurso com falsa serenidade. Estamos aqui, em nome da família Grayson, para esclarecer uma distorção maliciosa que circula na mídia. Um ex-funcionário, Sr. Francisco Barros, alega ser descendente direto do nosso falecido patriarca, o Sr. Edmundo Grayson. Essa alegação, embora comovente à primeira vista, não possui qualquer base legal ou científica. Trata-se de oportunismo, e não de verdade. Enquanto ele falava, as câmeras faziam zoom em seus olhos. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vi anos atrás, quando Gregory me pediu o uísque e nem esperou eu sair da sala antes de cochichar algo vulgar no ouvido de uma socialite. Um homem que confundia herança com mérito e poder com propriedade. Esperei até ele terminar. Hammond já havia garantido minha entrada. Pedi um tempo de fala. A sala ficou inquieta. Murmúrios, cochichos, um ou outro fotógrafo tentando entender o que estava acontecendo. Subi ao púlpito com o passo firme de quem sabe que não precisa provar nada, apenas mostrar. Tirei do envelope as cópias autenticadas da certidão original com a verbação, os comprovantes de transferência feitos à minha mãe, a carta de Julian, a foto de Edmundo me segurando no colo e a transcrição do processo arquivado da Defensoria Pública. Coloquei tudo sobre a mesa. Meu nome é Francisco Barros. Trabalhei nesta família por 12 anos. Fui mordomo, sim. Mas antes disso, fui negado. Apagado. Fui o neto que não podia existir porque atrapalhava narrativas. Hoje, venho não pedir aceitação, mas declarar presença e trazer os fatos. A sala ficou muda. Continuei. Não sou herdeiro por capricho. Sou herdeiro porque Julian Grayson, meu neto por sangue e por escolha, me reconheceu. Porque Edmundo Grayson, meu pai, embora nunca tenha dito em voz alta, registrou sua decisão com atos. Porque minha mãe foi silenciada por medo, mas nunca mentiu. E porque eu cansei de viver como sombra em casas que ajudei a sustentar. Mostrei a carta de Vivian, a matriarca falecida, na qual pedia ao marido que resolvesse a situação da criança. Mostrei os extratos da Fundação Horizonte Azul. E, por fim, li as últimas palavras da carta de Julian. A herança é presença, e ninguém foi mais presente do que ele. Gregory tentou reagir. Disse que as provas eram circunstanciais, que cartas podiam ser forjadas, que fotos não provavam vínculo biológico. Foi quando Hammond se aproximou com um documento novo. Temos um laudo de DNA, disse com voz clara. Obtido a partir de fios de cabelo preservados em pertences de Julian, armazenados com autorização em um processo de inventário. O teste foi realizado por 2 laboratórios distintos, sem conhecimento um do outro. O resultado, compatibilidade de avô e neto com margem superior a 99,9%. Gregory empalideceu. Os repórteres se agitaram. Lucinda deixou a sala. E eu, pela primeira vez, apenas permaneci em pé. Não havia vitória ali. Havia reconhecimento. Um espaço aberto à força, mas agora irrefutável. Na saída, um jornalista me perguntou: Francisco, o que o senhor pretende fazer agora, com o controle da herança? Respondi sem hesitar: restaurar o nome da minha mãe.
e desmontar cada peça desse sistema que construiu herdeiros de fachada e esqueceu os verdadeiros. À noite, de volta à pensão, Hammond ligou. Eles recuaram. A contestação foi retirada. Disseram que vão reavaliar a situação, mas o que você fez ali foi definitivo. Desliguei e fiquei olhando para o teto. O confronto tinha terminado, mas a guerra só havia começado. 2 semanas depois da coletiva, recebi a notificação por e-mail. O documento era seco, direto, sem vírgulas desnecessárias. Mas para mim, foi como ouvir pela primeira vez o próprio nome dito em voz alta por alguém que sabia exatamente o que ele significava. Sentença proferida. Reconhecida a filiação biológica entre Francisco Barros e Edmundo Grayson. Reconhecido o direito legítimo à herança conforme testamento de Julian Grayson. Rejeitada a contestação protocolada por Gregory Grayson e demais intervenientes. Lembrei do dia em que fui contratado como mordomo, há 12 anos, com uma assinatura apressada em um contrato de confidencialidade. Agora, outra assinatura, de um juiz desta vez, reescrevia não só minha função, mas minha existência. Hammond me ligou pouco depois com a voz aliviada, quase emocionada, como alguém que também carregava o peso da omissão por tempo demais. É oficial, Francisco. Você agora é, perante a lei e o Estado, o herdeiro principal da família Grayson. Legítimo, completo, inquestionável. Agradeci em silêncio. Desliguei sem dizer muito. O reconhecimento era enorme, mas também era um corte profundo, porque junto com a justiça vinha também o que não podia ser recuperado. O tempo. Minha mãe já não estava aqui para ver. Julian também não. E todas as conversas que poderiam ter sido ditas entre nós sobre o que significa ser filho, pai, avô, neto, legado, agora só existiriam em cartas, memórias e no espaço vazio entre fotografias antigas. Ainda assim, naquele mesmo dia, decidi fazer algo que nunca tinha feito. Voltei à mansão, não pela entrada dos fundos, mas pela porta da frente. O jardineiro me viu primeiro. Sorriu, envergonhado, com o boné nas mãos. Doutor Francisco, eu... Não terminei de ouvir. Apenas assenti, como quem perdoa antes mesmo da desculpa. Emily, a governanta, veio logo depois com olhos marejados e um avental manchado de chá. Eles disseram que o senhor talvez não voltasse nunca mais. Ela murmurou. Voltei. Pisei no saguão com o pé direito. Os lustres estavam apagados. A escada principal, empoeirada. O corredor de mármore, silencioso como sempre. Mas agora, era meu silêncio. Subi devagar até o quarto de Julian. Estava como ele deixou. A cama feita, os livros de filosofia empilhados na mesa de cabeceira, o relógio de bolso sobre a escrivaninha. Abri a gaveta. Lá dentro, outra carta. Envelopada. Meu nome outra vez, escrito à mão. Se chegou até aqui, é porque venceu. Mas não se engane. O que te dei não foi fortuna. Foi liberdade. Dinheiro vira pó. Verdade vira raiz. Pegue o que quiser. Doe o que precisar. Mas mantenha o que é seu. Seu nome. E lembre-se, o silêncio sempre foi sua armadura. Mas agora, ele pode ser sua voz. Faça dela uma que nunca mais apaguem. Assinei os documentos de posse com Hammond 2 dias depois, em uma reunião discreta, sem fotógrafos, sem imprensa. Decidi manter o testamento de Julian público, sem cláusulas ocultas. Transparência, agora, era minha forma de vingança. Demos início à reestruturação da Grayson Capital. Cortei os salários inflacionados dos executivos fantasmas. Dissolvi 3 conselhos criados apenas para manter membros da família em cargos inúteis. E investi 10% do patrimônio herdado em um fundo de reparação social, batizado com o nome de minha mãe, Helena. Isso incomodou muitos. Gregory desapareceu dos jornais, mas continuou tentando me atingir pelos bastidores. Surgiram colunas anônimas, insinuações, tentativas de questionar minha sanidade. Nada colava. Eu tinha os documentos, os laudos. E, acima de tudo, a firmeza de quem passou a vida se curvando para que agora pudesse permanecer de pé. Na tarde em que o juiz assinou a homologação final do inventário, fui ao túmulo de minha mãe. Levei flores, brancas, as preferidas dela. Sentei ao lado da lápide simples, com o nome dela gravado em letras gastas, e coloquei a mão sobre o mármore gelado.
Demorou, mãe. Mas agora, o mundo sabe. A senhora nunca mentiu. Só tentou me proteger. Fechei os olhos e por alguns segundos ouvi o vento passar por entre os ciprestes, como se a resposta viesse no sussurro das árvores. E então, finalmente, senti leveza. Não era alegria, era verdade. Era o tipo de paz que só chega quando tudo que era invisível se torna inegável. No dia seguinte, minha foto estampou a capa de 3 jornais. O herdeiro invisível. O mordomo que mudou a história da elite. O legado de sangue silencioso. Eu não li nenhum deles. Estavam atrasados. A história verdadeira já estava escrita. E desta vez, com meu nome completo. Quando voltei à mansão, desta vez sozinho, sem advogado, sem repórteres, sem curiosos espiando atrás de cercas, foi uma tarde sem vento. O céu estava de um cinza neutro, daqueles que nem ameaçam tempestade nem prometem sol. Parecia apropriado. Era um dia que não exigia nada. Só presença. E era isso que eu tinha. Presença. Cruzei o saguão devagar. A escadaria já não me intimidava. Era apenas escada. Os corredores, antes solenes demais para meus passos, agora reconheciam meu caminhar. Não precisei mais andar pelas bordas, nem pedir licença ao chão. Era a primeira vez que a casa me chamava de senhor. Não com palavras, mas com silêncio respeitoso. Subi até o antigo escritório de Edmundo Grayson. Estava lacrado há anos, desde sua morte. Era um cômodo que todos evitavam, como se nele morasse um fantasma que ainda ditava ordens. Mas naquele dia, pedi a Emily que me trouxesse a chave. Ela a entregou sem dizer uma palavra. Os olhos úmidos, como se soubesse que o que eu estava prestes a fazer não era um gesto comum, mas um ritual. O escritório tinha cheiro de couro antigo e papel amarelado. O mesmo que minha infância tinha, nos tempos em que eu achava que só os grandes homens podiam escrever sua própria história. Agora eu estava ali, cercado por livros que nunca me foram emprestados, mapas de impérios que nunca me incluíram e fotos de família das quais eu sempre estive ausente. Mas não mais. Fui até a escrivaninha. Retirei uma folha nova, lisa, sem marcas, e comecei a escrever. Esta casa foi construída sobre silêncio. Um silêncio polido, com talheres de prata e tapetes persas. Mas por muito tempo, esse silêncio também foi uma arma. Ele me apagou, me escondeu, me disfarçou. Eu servi aqui por 12 anos. E fui neto por 60. Não quero aplausos por ter resistido, nem perdão pelo tempo que me permiti dobrar. Quero apenas que fique registrado. Nunca fui invisível, apenas fui ignorado. Meu nome é Francisco Barros Grayson, e esta é minha casa. Não por herança, mas por verdade. Assinei e deixei a folha ali, no centro da mesa onde antes só sentavam os homens importantes. Depois abri uma gaveta e retirei uma carta antiga, daquelas escritas por minha mãe, com caligrafia fina que dizia: "Prometa que você nunca vai precisar de um sobrenome para se lembrar de quem é." Li em silêncio. E entendi que, mesmo agora, com o nome reconhecido, o sangue confirmado e a fortuna assegurada, a essência de tudo o que eu construí não vinha de nenhum selo notarial. Vinha dela. Nos meses seguintes, transformei a Grayson Capital em algo que jamais haviam imaginado. Redirecionei parte dos lucros para projetos sociais que atendessem filhos de funcionários. Criei um instituto com o nome da minha mãe, voltado a capacitar mulheres em situação de invisibilidade. Empregadas domésticas, cuidadoras, cozinheiras, zeladoras. Todas aquelas que, como ela, sustentaram os pilares invisíveis do luxo alheio. Fui chamado de traidor por alguns, de visionário por outros. Mas eu não precisava da aprovação de ninguém, porque finalmente eu não fazia parte de nenhuma cortina. Eu era o palco inteiro. A mansão virou centro cultural. Mantive alguns cômodos como estavam. O quarto de Julian, por exemplo, virou biblioteca memorial. O jardim de inverno, onde ele passava horas sozinho, virou espaço de meditação aberta ao público. A copa, onde servi milhares de cafés calados, agora era um pequeno bistrô, onde todos os nomes eram chamados em voz alta. Um dia, uma criança que visitava com a escola me perguntou: "Senhor Francisco, é verdade que você era mordomo?" Sorri. É verdade. E também é verdade que, antes de ser qualquer coisa, eu fui neto.
E depois virou o dono de tudo? Não, respondi. Depois virei alguém que finalmente foi visto. Ela não entendeu por completo, mas sorriu, e isso bastava. Hammond se aposentou pouco depois. Antes de ir, me deixou um presente. Uma moldura com a primeira foto pública minha como herdeiro reconhecido, ao lado de uma frase: "O homem que serviu em silêncio, e que agora serve com voz." E coloquei na entrada do Instituto Helena Barros, onde ela pertence, onde todas elas pertencem. E quanto a mim, eu moro numa casa menor agora, com varanda, 2 cômodos e uma poltrona que rangia, como a da minha mãe. A fortuna está investida, espalhada em propósitos. E o nome? O nome permanece inteiro. Francisco Barros Grayson. Aquele que herdou, não só uma casa, mas o direito de existir com plenitude. E quando alguém pergunta como tudo começou, eu apenas digo, com uma pergunta simples, feita por um advogado diante de todos: qual é o seu nome legal completo? E agora todos sabem a resposta.